Eu, antes de tudo, ou antes de mais, queria agradecer ao Dr. Gonçalo Gama Lobo pela sua disponibilidade para fazer esta conferência. O Dr. Gonçalo Gama Lobo está sempre ao disponível da nossa delegação, seja das anteriores, seja da atual e futuras, precisamente para, durante tudo que for necessário, não é? Durante as suas possibilidades, para, no fundo, demonstrar efetivamente os conhecimentos que tem em determinadas áreas do direito. O Dr. Gonçalo Gama Lobo Xavier foi licenciado, e aí agradeço em nome da delegação, em nome pessoal e em nome da delegação, como é óbvio, de Guimarães. O Dr. Gama Lobo Xavier é licenciado em Direito pela Universidade Católica Portuguesa e foi membro do Conselho de Redação da revista Direito da Insolvência, professor convidado dos cursos de especialização do processo de insolvência, de preparação para exame de acesso à carreira de administrador de insolvência de formação avançada em insolvência e recuperação de empresas da Universidade Católica, da Universidade Portuguesa, peço perdão, professor convidado do curso de mestrado em Agência de Execução, Instituto Politécnico do Cábado e do AVE, 2010, formador na Ordem dos Advogados em Direito de Insolvência, formador convidado no CAAJ, das conferências subordinadas ao tema A Nova Diretiva Comunitária, Incidência na Recuperação de Empresas e Apelo à Antecipação das Medidas de Reestruturação. Enquanto advogado, foi membro da Comissão para a Verificação Prévia dos Temas das Provas Orais, membro do Júri das Provas de Agregação, presidente do Conselho de Ontologia do Porto, no triênio, neste caso, 2008 a 2010, secretário da Delegação de Guimarães da Ordem dos Advogados, patrono formador dos advogados estagiários, vogal tesoureiro e relator do Conselho de Ontologia do Porto, professora em conferência, prolectora em conferências realizadas no âmbito da Ordem dos Advogados, Associação Fiscal Portuguesa, Associação Jurídica de Braga, Associação das Sociedades de Advogados Portugueses e Associação Portuguesa dos Administradores Judiciais. Presidente da Assembleia Geral do Centro de Arbitragem e de Conflitos de Consumo do Val do Ave, Tribunal Arbitral, presidente da Comissão Disciplinar da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, em 2015, e membro da Comissão de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, membro do júri do 31º, 32º, 34º, 35º curso de formação de magistrados judiciais e do Ministério Público, membro do júri do procedimento concursal para recrutamento de administradores judiciais, sócio da Sociedade Profissional de Advogados, Gama Lobo Xavier, Luís Teixeira e Melo e associados. Gonçalo, mais uma vez, agradeço imenso e vamos dar início, então, à conferência A Insolvência em Tempos de Pandemia. Gonçalo, tens a palavra. Obrigado, João Alberto, obrigado pelo convite. Vamos ver se consigo não defraudar quem me convidou e, sobretudo, quem me está a ouvir. O tema do qual vou falar tem a ver com tudo aquilo, enfim, de uma forma naturalmente muito resumida, que se passou em termos de direito de insolvência desde que começou este período pandémico, mais concretamente em março do ano passado, 2020, até hoje, e fundamentalmente falar das medidas que o nosso legislador foi tomando até hoje, e depois deixar naturalmente uma especial incidência para a última dessas, não é a última por acaso, mas enfim, é a penúltima dessas medidas, que é o PEV, o Processo Especial de Viabilização de Empresas, que é naturalmente aquilo que acho que deverá suscitar mais curiosidade aos colegas que nos estão a ouvir. Nós estamos, infelizmente, numa situação que nenhum de nós passou por nada do género, nenhum de nós, nem nós, nem ninguém no mundo, isso tem naturalmente reflexos, e teve reflexos no mundo jurídico e no mundo judicial, com especial reflexo no âmbito das insolvências. No mundo inteiro foram sendo tomadas medidas, umas mais drásticas, outras mais suaves, outras mais transversais,
mas que foram sendo tomadas de uma forma, diria, atempada e, enfim, procurando responder a muitas das necessidades que as empresas e os cidadãos, os trabalhadores, foram sentindo necessidade por via da desgraça que se lhes abateu em cima, que é esta situação pandémica. Então, nós pegamos, enfim, nos vários ordenamentos jurídicos, os mais próximos, a começar aqui por Espanha e acabar nos antípodas da Austrália e da Nova Zelândia, encontramos medidas que vão desde a impossibilidade de pedir a insolvência das empresas durante um período de tempo, a limitação do valor dos créditos que permitem pedir a insolvência das empresas, o aumento dos prazos e até a suspensão de prazos processuais no âmbito de processos de insolvência pendentes, a criação de períodos chamados de safe harbor para os negócios realizados durante este período da pandemia, em que os negócios realizados pelas empresas ficam a coberto de insolvências futuras, a suspensão, que também temos entre nós, veremos já a seguir, do dever de apresentação à insolvência, temos as moratórias que também temos entre nós no âmbito criadas no Decreto-Lei 10J, como sabemos, 2020, moratórias bancárias, no caso, mas temos, por exemplo, noutros ordenamentos jurídicos, moratórias generalizadas para as empresas, que de alguma maneira se cria ali um período, não diria um período de nojo, mas enfim, um período durante o qual as empresas podem deixar pura e simplesmente de pagar, desde que demonstrem que essa impossibilidade de pagar tem a ver com, ou está diretamente relacionada com a situação da pandemia, sem que isso possa justificar um pedido de insolvência. Temos proteções específicas para os novos financiamentos, a chamada proteção do new money. Temos a possibilidade de reestruturação de planos já em execução. Enfim, temos uma série de medidas criadas, sendo que entre nós, eu, ao longo deste tempo de março de 2020 até agora, conto entre nós 14 medidas. Vamos ver então quais são elas. Primeira medida que foi tomada, suspensão do dever de apresentação à insolvência. Nós sabemos que nos termos do artigo 18 do Código da Insolvência, quando é reconhecida a situação de insolvência, há um prazo de 30 dias para se apresentar à insolvência, e eu agora iria para fazer o compartilhamento de tela, vamos ver se isto resulta bem. Ora, desculpem lá. Então, Está-se a ver? Está-se a ver? Estou a ver, Está-se a ver? Ok, pronto. E, portanto, criou-se percebeu-se rapidamente que se mantivesse este dever de apresentação à insolvência, houve muita gente logo, imediatamente a falar sobre isto, a professora Maria Fátima Ribeiro, a professora Catarina Serra, enfim, logo a dizer isto é um disparate, não se suspender já isto imediatamente, e portanto, o que é facto é que na primeira lei, que é a Lei 1A 2020, 19 de março, não se previu isso, veio-se a prever a seguir na Lei 4A 2020, de 6 de abril, em que se disse, bom, este dever fica suspenso. E fica suspenso, enfim, até um determinado, dizia-se, um decreto-lei que venha determinar a reposição deste dever, enfim. O que não era bem assim, era um decreto que vinha, ao fim e ao cabo, pôr fim a esta situação de emergência provocada pela pandemia. Como nós sabemos que, passado mais de um ano, infelizmente estamos longe de atingir esse final de situação excepcional e, portanto, tornou-se absolutamente obsoleta essa disposição da Lei 4A 2020, portanto, nunca saiu nenhum decreto-lei a determinar o fim disto. O que é que veio a surgir? Veio surgir a Lei 16/2020, de 29 de maio, que manteve esta suspensão do dever de apresentação à insolvência.
Eu queria só referir algo que se discute um bocado, que tem a ver com o seguinte, que é, na Lei 4A 2020, discutia-se se esta obrigação, esta suspensão do dever de apresentação da insolvência teria entrado em vigor na data de entrada em vigor da Lei 4A 2020, ou seja, 7 de abril, dia seguinte ao da sua publicação, ou na data de entrada em vigor da Lei 1A 2020, de 19 de março, que foi o dia 9 de março de 2020, que é a própria lei que o define. Porquê? Porque a lei refere, a propósito disto, que o artigo 6º da Lei 4A 2020, que, com exceção das normas aplicáveis aos processos urgentes, o artigo 7º, que é o artigo que estamos aqui a tratar, produz os seus efeitos a partir de 9 de 3 de 2020. Bem, mas como o processo de insolvência é um processo urgente, podia-se dizer, bem, é das tais exceções e, portanto, não se aplica esta obrigação, esta suspensão do dever de apresentação, não se aplica a partir de 9 de 3 de 2020, mas sim a partir do dia 7 de abril, porque se trata de um processo urgente. Não me parece que assim seja, por 3 ordens de razão. Em primeiro lugar, porque os prazos nestes processos urgentes já estavam suspensos por força do artigo 7, número 5 da Lei 1A 2020, e portanto, se por força desta nova lei que repôs o decurso dos prazos, se fizesse retroagir os efeitos, isso faria com que ficassem pré-coludidos os direitos das partes, pelo esgotamento dos prazos que, entretanto, se tivesse verificado. Pois, por outro lado, o prazo do artigo 18 do CID não é propriamente um prazo adjetivo, é um prazo que se tem que verificar todo ele antes da propositura da instauração do próprio processo de insolvência. E uma terceira ordem de razões é que, porque, finalmente, a redação deste número 2 do artigo 6º desta Lei 4A 2020, ao remeter para os processos urgentes, a meu ver, parece querer remeter para os números 7 e 8 do artigo 7º da Lei 1A 2020, na redação dada por aquele diploma, que, ao disciplinar esta matéria, arrumou a matéria relativa aos processos urgentes precisamente naqueles dois números. E, portanto, eu acho que a suspensão do dever de apresentação à insolvência existe desde o dia 9 de março de 2020. Dizia depois, surge então a Lei 16 de 2020, de 29 de maio, que de uma maneira geral é aquele diploma que veio repor o andamento dos prazos e da realização das diligências judiciais. E, portanto, qual foi a opção? Mantinha-se a situação da pandemia e criou-se, um novo regime de suspensão deste dever de apresentação, que exatamente igual ao que vinha do pretérito. A seguir, é publicada a lei a seguir, enfim, uns meses largos depois, em fevereiro já deste ano, a Lei 4B de 2021, que vem mais uma vez repor aquilo que nunca deixou de estar, enfim, desde esta Lei 4A 2020, que é a suspensão do dever de apresentação à insolvência nos termos anteriores. Portanto, reafirmou esta suspensão. Há dias, lei que entrou na segunda-feira, salvo erro, esta Lei 13B/21, de 5 de abril, mais uma vez é reafirmada esta suspensão do dever de apresentação, artigo 6º, número 7, a linha A, que entrou em vigor, portanto, no dia 6 de abril, no dia imediatamente a seguir, e, portanto, continua o dever de apresentação suspenso. Segunda medida, e estas medidas têm que as passar necessariamente mais rapidamente, mas que têm a ver com medidas que foram introduzidas, enfim, por via das sucessivas redações dadas à Lei 1A 2020 pela Lei 16 de 2020, que foi a suspensão da entrega da casa de morada de família, do insolvente, naturalmente, a suspensão dos prazos de prescrição e caducidade relativos aos processos de insolvência. Vamos ver à frente que isto tem interesse, ou pode vir a ter interesse.
a suspensão de vendas, das vendas e entregas judiciais de imóveis que causem prejuízo à subsistência do insolvente e a suspensão dos atos que impliquem a entrega da casa de morada de família. Isto agora está aqui à minha frente, eu vou ver se retiro isto por aqui, peço desculpa. A entrega da casa de morada de família, sempre que nos referimos aqui à entrega dos imóveis ou casa de morada de família, é naturalmente referente já ao insolvente. Isto também existe, estas suspensões relativamente aos executados, não é? Mas aqui o que nos interessa é o processo de insolvência. Isto está aí referido os diplomas onde isto está tratado. Houve aqui umas hesitações que eu ainda não consegui perceber, porque isto, na Lei 16 de 2020, criou-se este conjunto de normas que suspenderam medidas de agressão ao património ou à situação patrimonial dos insolventes. Inexplicavelmente, enfim, a Lei 4B 2021 veio revogar estas disposições enfim, não sei bem se foi a intenção revogá-las pura e simplesmente, manteve apenas e só, de uma forma expressa, a suspensão de entrega de casa da morada de família relativamente ao insolvente. O que é facto é que esta nova lei que saiu no dia 5 e entrou em vigor na segunda-feira, a Lei 13B 2021, veio repristinar todas as medidas tal como elas estavam na redação que a Lei 16 de 2020 tinha dado. Portanto, hoje em dia temos novamente, sem margem para, ou sem necessidade de qualquer interpretação corretiva, todas estas medidas perfeitamente em vigor. E peço desculpa, eu gostei, exatamente. Bom, sexta medida. À frente de cada medida está sempre referido o diploma onde ela veio prevista. Eu agora vou falar de um diploma, que é um diploma da Lei 75 de 2020, de 27 de novembro, que é um diploma, o tal diploma que criou o PEV, mas que tem uma série de outras medidas, e que é um diploma especialíssimo, na medida em que é um diploma que ele próprio se fixa uma duração temporal, diz que cessam, sem prejuízo de haver a prorrogação designadamente quanto ao próprio PEV, mas que no dia 31 de dezembro de 2021 lhe faremos o correspondente enterro. E, portanto, é o prazo de validade, digamos, desta Lei 75 de 2020. Primeira medida, nós sabemos que nos termos, no PER e no PEAP há um período de negociações de 2 meses que pode ser prorrogado em ambos os casos por 1 mês. Artigos 17D, número 5 e artigos 222D, número 5 do Código de Insolvência. Diz-se aqui que se pode, ou previu-se aqui a possibilidade de haver a prorrogação por mais 1 mês deste período de negociações. Portanto, isto significa que, na prática, os períodos de negociações podem durar até 4 meses. 2 meses do período inicial, mais 1 mês da prorrogação que já estava prevista nos respectivos diplomas e mais 1 mês de prorrogação suplementar por via de um requerimento, que tem que ser um requerimento tal como o requerimento já da prorrogação, chamemos ordinária, que é um requerimento fundamentado por parte do administrador judicial provisório e do próprio devedor, e em que o juiz pode ou não deferir esse pedido. A meu ver, isto não vi isto dito nem escrito em lado nenhum,
mas a meu ver não há impedimento nenhum para que o pedido de prorrogação não possa ser feito logo inicialmente por 2 meses. Quero eu dizer, se fazemos inicialmente um pedido de prorrogação por 1 mês, acho eu que nada obriga a que tenhamos que ficar à espera pelo curso desse mês para depois fazer um pedido de prorrogação por mais outro mês, desde que se consiga justificar que o pedido de prorrogação inicial de 1 mês não será suficiente face ao período da pandemia e, portanto, que se justifique juntar desde logo os 2 períodos de prorrogação. Mas, como digo, isto é naturalmente apenas e só a minha interpretação, e eu gosto de interpretar as coisas de uma maneira um bocado flexível, e às vezes os tribunais não são bem assim, como sabemos. Bom, faço notar que isto não tem nada a ver com a possibilidade de reabrir processos de PER ou de PEAP que já estejam fechados ou que já estejam, cujo período de negociações já esteja encerrado. Eu recordo aqui as palavras da professora Catarina Serra, que diz que achava que se devia ter ido mais além, vamos já falar nisso mais à frente, que é na possibilidade, muitas vezes, de, relativamente a empresas que fizeram aprovar planos e que, por via da situação da pandemia, não estão a conseguir cumprir. Não é isso que está aqui em causa, isto é apenas e só a possibilidade de estender períodos de negociação relativamente a PERs que ainda não estão sequer aprovados. O que significa que, hoje em dia, no nosso quadro jurídico, a única possibilidade que os devedores têm relativamente a, por exemplo, no âmbito do PER ou do PEAP, relativamente a planos não cumpridos, ou que não estejam a ser cumpridos, é recorrer ao 17F número 13 no caso do PER, ou 222F número 11, mostrando que o incumprimento de qualquer dos respectivos planos se deve a fatores alheios ao próprio plano e à empresa e, por isso, justificar a instauração de quê? De um novo processo obrigatoriamente. Depois, 7ª medida, é a possibilidade de, ou a criação de um regime que vale apenas até aos PERs, isto é, limitado aos PERs, tramitados até 31/12/2021, de tratar o financiamento interno, portanto, financiamento por sócios, vulgarmente por sócios, ou por pessoas especialmente relacionadas, dessubordinando o crédito, porque estes créditos são normalmente subordinados, atribuindo-lhes até características de créditos privilegiados, enfim, de acordo com atribuir-lhe um privilégio imobiliário geral graduado antes dos trabalhadores, tal como existe nos termos do artigo 17H para o PER. Nós sabemos que um dos grandes cancros das empresas portuguesas é exatamente o seu heterofinanciamento, o financiamento externo. As empresas estão demasiado endividadas. Quando foi lançado o programa Capitalizar, os estudos mostravam que o financiamento externo das empresas era qualquer coisa como 150% do PIB nacional. E, portanto, já estão a ver o que é que isso representa. E disse, tem que se inverter este paradigma. E, ora, inverter o paradigma, mas tratar o financiamento interno dos sócios, subordinando o crédito, não permitindo que os juros desse crédito interno acima de determinado valor sejam um custo fiscal, não permitindo ou tratando os credores, os titulares desses créditos de uma forma absolutamente quase desqualificada, não lhes permitindo requerer a insolvência,
obrigando ou permitindo que a devolução dos créditos seja resolúvel incondicionalmente dentro dos termos do artigo 121, número 1, a linha I do CIR, enfim, tudo isto são condições que tornam absolutamente desatrativo que os sócios ou as pessoas especialmente relacionadas o possam acorrer às empresas desta altura de dificuldade. E por isso foi criada esta medida, acho eu que embora em boa hora. Oitava medida, possibilidade de adiamento por 15 dias das assembleias para a aprovação dos planos, para a adaptação dos mesmos ao contexto da pandemia, artigo 4º, número 1 desta lei. É uma boa intenção. A lei não diz exatamente isto, não fala em adiamento das assembleias, eu estou aqui numa perspectiva prática a falar nisto, diz que dá-se um prazo adicional de 15 dias, mediante requerimento do devedor ou do proponente do plano para o adaptar. Mas fala que isto é feito na Assembleia e, portanto, na prática isto redunda num adiamento da Assembleia. Eu queria lhes dizer que acho que isto, a meu ver, enfim, não vejo porque é que tenha que ser feito na Assembleia, acho que poderia ser feito perfeitamente fora da Assembleia. Imaginem que, por exemplo, foi concedido um prazo de 45 dias, de 60 dias para a apresentação de um plano e o devedor ou o proponente do plano ou o próprio administrador de insolvência precisa de mais 15 dias para adaptar todo o trabalho que fez ao novo contexto da pandemia. E porque é que há de ter que esperar pela Assembleia para o fazer e não pode fazer antes? Acho que isto devia ser interpretado com alguma flexibilidade e, portanto, devia poder ser feito também fora da Assembleia, embora o artigo fale na Assembleia. De qualquer forma, também posso dizer que não vejo assim que isto tenha uma utilidade, é bom, mas não tem uma utilidade maior, porque neste momento, como é evidente, a adaptação do plano ao contexto da pandemia, ou seja, hoje em dia qualquer plano que seja apresentado já tem por referência, já tem em linha de conta o contexto da pandemia, portanto. Enfim, eu acho que provavelmente terá em consideração dificuldades de reunir os consensos, de falar com as pessoas, de obter tudo aquilo que é necessário para poder elaborar o plano, não propriamente para a adaptação do conteúdo do plano, porque esse a pandemia já tem um ano, não é? Enfim. Depois, nona medida, esta acho muito relevante, que é o seguinte, e é o que se aproxima mais exatamente àquilo que se falava há bocado, que é o tal dar a mão às empresas que aprovaram planos e não os conseguem cumprir. Ora, se o incumprimento dos planos se dá após o dia 7 de abril de 2020, este incumprimento do plano tem necessariamente a ver com a situação da pandemia, há uma presunção de que é assim mesmo, e, portanto, o que se diz é que não se pode requerer a insolvência nos termos do artigo 20, número 1, a linha I, salvo erro, a linha I, que permite que os credores, com base no incumprimento do plano, requeiram a insolvência. E não se permite, porquê? Como sabem, sempre que há um incumprimento de um plano, o artigo 218 obriga a que o credor faça uma interpelação e dê um prazo de monitório de 15 dias ao devedor, empresa, para proceder ao pagamento do que estiver em falta. Portanto, não há uma resolução automática do plano. E, portanto, perante isso, naturalmente que, em função dessa não resolução automática, o que é que a pandemia veio alterar? Veio dizer assim, bom, mas se este incumprimento se deu após o 7 de abril de 2020,
isto tem a ver com a pandemia. Se tem a ver com a pandemia, qualquer notificação que os credores façam neste sentido só irá produzir efeitos após o que é o fim da vigência desta Lei 75 de 2020, que é o dia 31 de 12 de 2021. Portanto, significa que os 15 dias só começam a correr a partir do dia 1 de janeiro, terminam no dia 15 de janeiro de 2021 e, portanto, só a partir dessa altura é que se permitirá, então, que os credores, com base no incumprimento de planos verificados neste momento temporal, se possam pedir a insolvência. Depois, os rateios parciais obrigatórios, já todos nós trabalhamos nos processos, temos sido confrontados com isso, desde que a sentença tenha transitado em julgado, não tenha havido impugnação da lista, ou se tiver havido, já tenha mesmo sido decidida com trânsito, e os depósitos da massa insolvente sejam superiores a 10.000 euros, e a questão também de dar preferência à libertação de caução das cauções e das garantias no âmbito dos processos de insolvência, dos PERs e dos PEAPs, no sentido de dar liquidez ao mercado. Medida 12ª. Não temos muito tempo, eu só vou dizer aqui, em traços largos, o RER, o RER, como sabem, é um instrumento extrajudicial em que o devedor obtém um acordo com os seus credores de reestruturação da sua dívida. Inicialmente permitiu-se, numa disposição do artigo 35 da lei, permitiu-se que aderissem ao RER empresas que estivessem em situação de insolvência atual. Hoje, essa disposição transitória já não está em vigor e, portanto, ao fim e ao cabo, o que é que se veio dizer? Veio dizer que se permite ou que se volta a permitir a adesão ao RER de empresas que estejam naturalmente em situação de insolvência iminente, em situação de económica difícil, tal como sucedia, e também em situação de insolvência atual, desde que, neste caso, em 31 de 12 de 2019, o ativo fosse superior ao passivo, que sejam suscetíveis de viabilização, que a situação de insolvência resulte desta situação da pandemia e, independentemente destas situações, todas aquelas empresas que se conseguiram reestruturar, não foram muitas, infelizmente, que se conseguiram reestruturar ao abrigo do RER, ao abrigo da disposição transitória do artigo 35, o possam voltar a fazer agora ao abrigo desta Lei 75 de 2000. Medida 13ª, reformulação de planos de recuperação em execução. Parece que isto seria a resposta à questão que vinha falando por várias vezes e que a professora Catarina Serra também fala muitas vezes, mas não enfim, saiu um decreto-lei 24 de 2021 em 26 de março, que veio prever que apenas e só relativamente a dívidas fiscais, que se tiverem, cujo facto tributário tiver ocorrido no primeiro trimestre deste ano, possam, e portanto, não tenham sido cumpridas pontualmente, possam ser inseridas dentro de planos de insolvência, planos de recuperação, planos de viabilização, no âmbito de processos de insolvência, de PERs, enfim. Portanto, aplica-se ao processo de insolvência, a processo de revitalização e RERs, possam ser introduzidas estas dívidas fiscais nesses planos, portanto, independentemente das dívidas que tivessem em causa nesses planos, e esses planos sejam refeitos e a sua maturidade ou possa ser estendida até ao dia 31 de dezembro de 2021, se
eventualmente terminar antes, terminar depois, termina depois e, portanto, entra nas prestações normais. Se o plano terminar antes, então pode ser estendido até ao dia 31 de dezembro de 2020. Portanto, foi, digamos, um rebuçado que o legislador fiscal, entenda-se, deu às empresas. Vamos falar então do PEV. Bom, o PEV, o que é o PEV? O PEV é um processo. O PEV é um processo. Não sei se... eu espero que não esteja ninguém assim muito demasiado académico a ouvir-nos, porque senão começa já a dizer, pronto, já está a dizer asneiras, porque o PEV não é bem um processo. O PEV começa por ser algo que não é um processo, portanto é um procedimento absolutamente extrajudicial, porque começa pela obtenção de um acordo extrajudicial. E esse acordo extrajudicial é depois, com base nesse acordo extrajudicial, é instaurado aí sim, processo judicial cujo objetivo visa tornar efetivo, eficaz e vinculativo para todos os demais credores daquele devedor os termos do acordo obtido extrajudicialmente com os credores subscritores do plano. Portanto, é um processo híbrido, na medida em que é algo que ocorre, é extrajudicial e que é celebrado com os credores, com alguns credores fora do tribunal, e cujo recurso ao tribunal se destina a tornar vinculativo para credores não subscritores do acordo os termos desse mesmo acordo. Isto vem, portanto, mais uma vez, Lei 75 de 2020, a partir do artigo, não queria dizer disparate nenhum, a partir do artigo 6º, exatamente. Bom, este processo, quem é que pode recorrer a ele? A quem é que se aplica? Portanto, só empresas, e eu queria, portanto, desde já alertar para um disparate completo, que é sempre que virem aí, há uma ou duas ou três referências ao PEAP, é engano. Isto não se aplica a pessoas singulares que não sejam titulares de empresas, portanto, isto só se aplica a empresas, e, enfim, portanto, as empresas, o conceito de empresas está definido, não obstante ele estar definido, ele está aqui alguns definido, não tem interesse nenhum, não tem novidade nenhuma em relação ao conceito de empresa que vem definido no artigo 5º do Código de Insolvência. A única diferença é que diz independentemente da sua natureza jurídica. Enfim, vale o que vale. Portanto, o conceito de empresa é aquele que vem no artigo 5º do Código de Insolvência e, portanto, são as empresas que podem recorrer ao PEV. E já eram as empresas que podiam recorrer ao PEV. E já sabíamos que a distinção, que foi muito discutida, foi, por um lado, não empresas para o PEAP e empresas para o PEV. E, portanto, onde está a PEAP, arrisquem, por favor, não vale. Depois, são empresas que estão em situação económica difícil, em situação de insolvência iminente, em situação de insolvência em virtude da pandemia, mas que ainda sejam suscetíveis de viabilização. São empresas que não podem ter PER pendente, portanto, o legislador não quis substituir o PER pelo PEV, pelo menos é a minha leitura, e que no final do exercício de 2019 não tivessem um passivo superior ao ativo, exigência que não se aplica em duas situações. Portanto, artigo 6º.
Se forem micro ou pequenas empresas, as microempresas são empresas com 10 pessoas e volume de negócios ou valor de balanço de 2 milhões de euros, ou pequenas empresas, 50 trabalhadores e 10 milhões de balanço ou volume de negócios, e que essas micro ou pequenas empresas que não tenham processo de insolvência ou PERs pendentes, que tenham recebido auxílio estatal das linhas Covid, ou tenham incumprido devoluções ou estejam abrangidas por planos de reestruturação de auxílio estatal. Estes requisitos, da maneira que os li, parece que são cumulativos. Eu confesso que já li isto várias vezes e depois de ler a professora Catarina Serra e de acordo com o teor literal da norma, concordo com ela quando diz que estes requisitos são alternativos e não são cumulativos. E, portanto, enfim, vamos ver como é que isto é interpretado, mas eu acho que são, de facto, alternativos. Também não se aplica esta exigência do desequilíbrio patrimonial relativamente a todas aquelas empresas que já vimos há bocado, que tivessem logrado a sua reestruturação ao abrigo daquele artigo 35 do RER, que permitiu que transitoriamente se tivessem reestruturado empresas, não obstante estarem numa situação de insolvência atual. Bom, mas em que é que consiste este PEV? O PEV, ao fim e ao cabo, é o chamado PER abreviado, com algumas nuances. O PER abreviado, o que é? Nós temos duas espécies de PER, como sabem, temos aquele PER normal, que começa por um requerimento inicial, depois vai às mãos do juiz, que dá um despacho inicial de nomeação do administrador social provisório, abre-se um período para a reclamação de créditos, após a reclamação de créditos há uma elaboração de uma lista provisória, abre-se um período para impugnação da lista, depois, dependendo da prática dos tribunais, há ou não contraditório, a lei não fala nisso, a maior parte dos tribunais cumpre aí um contraditóriozinho relativamente às impugnações da lista, e bem, queria dizer que resulta muito bem, tem resultado muito bem, porque a maior parte das vezes o devedor e o próprio administrador de insolvência fazem ali uma série de saneamento relativamente às impugnações, reconhecendo parte delas, e facilita imenso o trabalho do juiz, e depois o juiz dará a decisão quando der, não tem que ser de imediato, enfim, mas a partir do momento em que termina o prazo das impugnações, avança-se, inicia-se com o período das negociações, e depois do fim do período das negociações deposita-se um pleno, e depois deposita-se o pleno, há uma primeira pronúncia dos credores, há uma eventual reformulação do pleno, e depois há uma votação do pleno e uma nova pronúncia dos credores, que podem também, votando, como votarem, podem também pedir a não homologação, nos termos 215 ou 216 do CIR, enfim, e depois o processo vai às mãos do juiz para decidir se homologa ou não homologa o acordo, o pleno. Bom, isto é o normal, chamado PER ordinário normal, vulgar, 17C. Mas depois há um PER abreviado, que é o do 17I, que é, ao fim e ao cabo, do qual é decalcado este PEV, que é, eu já chego a tribunal com um acordo feito. E porque negociei previamente com os meus credores e obtive o acordo e levei-o já o acordo ao juiz, e o juiz o que é que faz? Faz duas coisas, faz um despacho inicial a determinar a nomeação do administrador social provisório e vai determinar a notificação de todos os credores que constam do meu requerimento inicial, que é da lista dos credores que o devedor juntou, e que são os não subscritores do acordo, notificando-os
e para eles exercerem os seus direitos. Eles reclamam os seus créditos e depois vai haver uma elaboração de uma lista e em função desse trabalho exatamente igual ao PER normal, e em função disso o juiz depois vai perceber o que é. Não há votos neste segundo PER, não há emissão de votos, todos os votos foram emitidos fora do tribunal. Mas o que vai perceber é se os votos que foram emitidos pelo tribunal, fora do tribunal são suficientes para prefazer as maiorias previstas no artigo 17D, número 5. Não vou dizer 17F, número 5. Aliás, 17F, número 5. Portanto, porquê? Porque vai perceber se aqueles credores cujo voto favorável consegui e que me subscreveram o acordo, prefazem as ditas maiorias da linha A ou da linha B. Bom, e após o que, naturalmente, os credores têm também a possibilidade de se pronunciar sobre se o acordo está ou não em condições de ser homologado, portanto, invocar tudo aquilo que obsta à sua homologação dos termos do 215 e 216 do CIR, e depois o juiz decidirá. O que é que aqui acontece no PEV? No PEV é um processo, vamos ver que ele é urgentíssimo, é entendido como urgentíssimo e, portanto, começa logo por não haver notificação aos credores não intervenientes do acordo. O que, a meu ver, é um perigo, é muito perigoso. Bom, não quero dizer mais nada, não tenho tempo. O que é que acontece? Isto é, apenas e só, publicado o acordo e a relação de credores na área dos serviços digitais dos tribunais, está esse link referido, enfim. Bom, e mais coisa nenhuma. Não há reclamação de créditos. Não há reclamação de créditos. Vamos ver que isto pode ser torneado de alguma forma. E depois há uma competência que para mim é o grave problema disto. A competência exclusiva do juiz para analisar, apreciar, sindicar a relação de credor junto pelo devedor e as respectivas impugnações. Bem, isto é só quem não anda nos tribunais que não sabe, se tiver algum magistrado a ouvir-me, vai perceber bem aquilo que estou a dizer. A incompetência dos juízes para apreciar, sindicar, num processo urgentíssimo, a correr bem dezenas, a correr mais ou menos centenas, a correr mal milhares, de impugnações de crédito que podem surgir num processo deste género. Porquê? Porque não tem a ajuda de ninguém. Não tem a ajuda de ninguém. Não tem ninguém que lhe faça um relatóriozinho a dizer que lhe parece que aquele crédito existe, que é conhecido, que é desconhecido, que, enfim, nada. O que tem é uma relação de credor junto ao devedor, que é naturalmente uma parte interessada, com certeza. Tem o silêncio absoluto do administrador judicial provisório, que não tem nada que se pronunciar sobre isto. E vai ter uma pronúncia por parte dos credores, daquele ou dos outros, que também são parte interessada, a dizer de sua justiça, não é? E o juiz, desgraçado, é que vai ter que estar a picar a relação de credores e as impugnações uma por uma, e vai ele próprio dizer se acha que quem tem mais razão é o devedor, se é o credor e em que medida. Eu acho que isto é, naturalmente, pôr em cima do tribunal um trabalho hercúleo para o qual ele manifestamente não está preparado. Mas vamos ver. De qualquer forma, o que acontece é que, nesta ausência da fase de reclamação de créditos, eu dizia que isto torneia-se um bocadinho porque há uma possibilidade. E, aliás, a fórmula que está usada na lei está importada do artigo 130 do CIR, que é
os credores têm o direito de impugnar a relação de credores com fundamento na indevida inclusão ou exclusão de créditos, ou na incorreção do montante, ou da qualificação dos créditos reconhecidos. Os créditos reconhecidos, o que é que são? São reconhecidos pelo devedor na sua relação de credores. E, portanto, nessa medida, naturalmente que esta impugnação funciona um bocado como reclamação de crédito, não é? Eu não estou de acordo, impugno dizendo o meu crédito não é de 100, mas é de 200, por isto, tenho esta fatura, tenho isto, tenho aquilo outro, enfim. E sabendo que a prova aqui, agora, isto já vinha sendo entendido de uma forma jurisprudencialmente entendido assim, de uma forma quase unívoca, a prova aqui é apenas e só documental. Não há possibilidade de produzir outro tipo de prova. Isto vem no artigo 9º, número 4, que é um dos afloramentos, exatamente, a meu ver, do caráter urgentíssimo deste processo. Depois, a nomeação do administrador de insolvência, peço desculpa, aí não está bem, do administrador social provisório, o artigo 7º, número 5, ela é efetuada aleatoriamente, por sorteio, sendo que só se atende à indicação feita pela própria empresa, nos casos em que a avaliação da viabilidade carece de especiais conhecimentos. Isto porque é que isto é assim? A única competência que o administrador social provisório tem neste processo é de dar um parecer sobre a virtualidade que aquele acordo tem para garantir a viabilidade da empresa. Artigo 9º, número 3. É isto. E hoje parece-me, enfim, manifestamente pouco. Parece-me manifestamente pouco, exatamente por causa daquilo que falei há bocadinho, quando estamos a pôr em cima do juiz este trabalho, enfim, de apreciação de créditos e de existência de valores enfim. Bom, mas de facto é isto que o administrador judicial o administrador social provisório tem que fazer, que vem na linha da diretiva comunitária que está em transposição, está para ser transposta, que diz exatamente que tem que haver uma pronúncia por parte dos órgãos da insolvência, e aqui também vai haver por parte do juiz, no sentido de que isto não vale qualquer acordo, o acordo tem que ser apto a garantir a viabilidade da empresa. Depois, este processo também, ainda por contraposição ao PER, designadamente ao PER abreviado, não tem custas, artigo 15º, e por outro lado, também só se pode recorrer a ele uma vez, artigo 9º, número 5, portanto não há possibilidade de, falhando uma vez, ir lá outra vez de forma. E eu referi aí os afloramentos que na lei, a meu ver, resultam da natureza urgentíssima deste processo do PEV. Primeiro, a sua própria natureza, o 6º, número 6, afirma a natureza urgente. Depois, o artigo 9º, número 2, diz uma coisa que, para nós, eu vou dizer aqui uma coisa que acho que é um retrocesso civilizacional, que é não existência de multa processual. O artigo 139 do Código de Processo Civil não tem aplicação no PEV. Eu acho isto uma estupidez, para não dizer pior, senão desata a dizer palavrões, porque continua-se a pensar que são os prazos dados às partes que atrasam os processos. Quando quem atrasa os processos são os tribunais e são os administradores judiciais provisórios ou administradores de insolvência, enfim, que têm prazos meramente ordenadores. Atrasam, valha-me Deus, isto não tem crítica nenhuma, mas atrasam porque têm prazos que, se não forem cumpridos, não têm sanção absolutamente nenhuma.
E as partes, se não cumprirem dentro daquele prazo, preclude o direito de praticar o ato. E, portanto, dizer que é o problema de haver mais 3 dias para poder praticar o ato com multa é que vem trazer mal ao mundo. Eu não consigo perceber. Não consigo perceber sequer o que está por trás disto. Não vale a pena. Não, o que está por trás eu sei, mas não vou falar. Não interessa. Bom, artigo 9º, número 4, é exatamente a questão da prova documental. Só há prova documental nisto, no PEV. Eu tenho aqui umas dúvidas, mas falarei mais à frente quando falarmos agora na questão da sentença. O artigo 9º, número 5, diz também que não existe recurso autónomo da decisão que versa sobre as impugnações da relação de credores. Nós também, quando virmos agora a sentença, vamos ver que esta sentença são, ao fim e ao cabo, são 2 sentenças, o juiz vai proferir 2 decisões, podem ser a mesma, mas em 2 segmentos diferentes, e há só um recurso autónomo da decisão final que se pronuncia sobre o acordo. E depois também há aqui um expediente que o legislador serviu de dizer não há cá incidentes sobre atribuição de direitos de voto. Créditos, é o artigo 9º, número 8, créditos condicionais que nos termos do artigo 73, se me falha a memória, podem impedir direitos de voto ao juiz e o juiz aprecia de acordo com a possibilidade maior ou menor de verificação da condição, de condição suspensiva, naturalmente, porque, enfim, quando é condição resolutiva, votam normalmente, lhes atribui mais ou menos direitos de voto. Isto às vezes poderia criar aqui alguma entropia em termos processuais e, portanto, estabeleceu-se de uma forma mais salomónica, digamos assim, que todos os créditos condicionais são relacionados e todos eles votam por 50% do seu valor nominal. Portanto, para evitar o tal incidente do artigo 73. Tramitação, requerimento inicial normal, o requerimento inicial normal, quando eu digo normal, estão referidos, não tem grandes especificidades em relação em termos documentais, tem que ter naturalmente uma declaração do órgão de administração, o tribunal competente é o tribunal que seria competente para declarar a insolvência daquela empresa devedora. Os elementos habituais são os elementos habituais do artigo 24 do CIR, com uma diferença que todos os credores condicionais têm que obrigatoriamente constar da lista essa que tem que estar obrigatoriamente subscrita pelo contabilista certificado ou pelo revisor oficial de contas. E contém, naturalmente, o requerimento inicial, o próprio acordo subscrito pelos credores. O despacho inicial também não tem grande especificidade, é apenas e só aquela cautela de se perceber que isto não é notificado a ninguém em especial, é notificado a toda a gente por via da publicação nesta área dos serviços digitais dos tribunais. A partir daqui iniciam-se todos os prazos relevantes. Efeitos deste despacho inicial. Temos os efeitos processuais ou chamados efeitos standstill, que vêm referidos no artigo 8º. São aqueles efeitos que já se verificavam no PER, que é de suspensão de todas as ações para cobrança de dívidas, já não se discute se são ações declarativas ou execuções, para isso já vale a jurisprudência unívoca, que são todo tipo de ações, enfim, sendo que houve aqui a especificidade que isto dura até ao trânsito, peço desculpa, até ao trânsito em julgado da sentença homologatória ou não homologatória da decisão que se pronuncia sobre o acordo, deste acordo do PEV. Também, a partir do momento em que há o despacho inicial, todos os atos de especial relevo, tal como existiam no PER, que são aqueles atos que vêm referidos no artigo 161 do CIR, necessitam do acordo do administrador judicial provisório, sabendo que no silêncio do administrador judicial provisório se tem por tacitamente recusados.
há uma suspensão dos prazos de caducidade e prescrição oponíveis pela empresa, pois se os credores não podem exercer os seus direitos contra a devedora, também não correm os respectivos prazos de caducidade e prescrição. Existe a questão que também existe no PER e no PA, de não poderem serem suspensos a prestação de serviços essenciais, vem referido no artigo 8º, número 8, os serviços essenciais esses que vêm referidos na lei 23/96 de 23 de julho. Aqui há uma dúvida só que o que é que se passa relativamente ao preço dos serviços essenciais prestados durante a pendência do PEV. Há quem entenda, como o professor Pestana Vasconcelos, que continuam a ser dívidas da massa tal como sucede no PER. Há quem entenda, como a professora Catarina Serra, que não, porque não são nada dívidas da massa, porque o legislador aqui não o previu. O professor Pestana Vasconcelos diz porque há aqui uma disposição que diz que se aplica subsidiariamente tudo o que estiver previsto no CIR, e é por aí que vai. Eu entendo que se o legislador quisesse que as dívidas decorrentes da prestação de serviços essenciais prestadas durante a pendência do PEB fossem, tal como no PEB, dívidas da massa, tê-lo-ia dito, e por isso acho que apenas vigora as garantias e os privilégios dos regimes dos novos créditos, que falaremos a seguir, falaremos, não temos muito tempo, mas assim rapidamente, que vem nos artigos 11º e 12º. É um regime semelhante ao PER, com a novidade de se estender também aos credores subordinados por via da relação especial que mantém com o devedor máximo por serem seus sócios. Vale para as garantias que se mantêm, mesmo em caso de insolvência futura, dos 2 anos subsequentes, para novos financiamentos, que gozam de privilégio mobiliário geral prévio ao dos trabalhadores. Isto também não é pacífico, porque, por exemplo, o professor Pestana de Vasconcelos entende que as garantias dadas aos créditos que seriam subordinados e que deixaram de o ser por aplicação deste regime dos novos créditos, as garantias desses créditos não gozam deste privilégio e, portanto, não se mantêm no caso de insolvências futuras. Portanto, isto não é assim linear, como vê. Estes novos créditos também não são resolúveis em benefício da massa insolvente, em futuras insolvências, mas desde que os negócios respectivos tenham sido previstos no próprio acordo de viabilização. Muito cuidado sempre, é que nós não podemos andar a fazer aqui um golemã de crédito, ou seja, não posso fazer novos créditos para pagar dívida do pretérito, porque isso está expressamente afastado pela lei. Bom, dizia eu há bocado que a impugnação da relação de credores e do acordo de viabilização não é sem direito a multa, como referia há bocado. E só queria referir aqui que a questão da prova. Aliás, já referi a questão da prova, que é puramente, é apenas e só documental. O parecer a seguir segue-se o parecer do AJP, do Administrador Social Provisório, e eu escrevi aqui em itálico sem direito a multa, com um ponto de interrogação. Isto porquê? Porque o prazo tem um prazo fixado, mas nós temos lido várias vezes que os prazos dos administradores são prazos meramente ordenadores. E por outro lado, eu não sei até que ponto é que o juiz pode prescindir do parecer do administrador para avançar com o processo, homologando ou não homologando, porque também não se vai pedir agora ao juiz que, para além do mês,
se arvore em técnico especialista em viabilização de empresas e seja ele próprio agora a dizer se a empresa tem ou não condições com aquele acordo ser uma empresa viável. Porque naturalmente de um lado terá a empresa devedora a dizer que sim, terá alguns credores a dizer que sim e terá outros a dizer que não, enfim, e portanto acho que não pode prescindir deste parecer do administrador social provisório. E por isso, isto foi uma provocação sem direito a multa, e eu acho que naturalmente que vai incumprir muitas vezes, ou poderá incumprir algumas vezes este prazo. Se incumprir, poderá ser fixada uma multa, mas é uma multa de outros GEs que não a do 139. Da sentença, sobre isto é que queria se referir o seguinte: há fundamentalmente duas sentenças, porque há a sentença que versa sobre ou que vai decidir sobre as impugnações da lista provisória e que nessa medida ao decidir vai converter a lista provisória em lista definitiva. Naturalmente que se não houver impugnações, a lista provisória se converte logo em lista definitiva. Enfim, claro que estou-me ouvi falar em lista provisória. E o que é lista provisória? Não há lista provisória, é a relação de credores junta pelo devedor. Parece que, desculpem lá esta questão da lista provisória, que o legislador fala e eu fui levado na onda. Não existe nenhuma lista provisória, existe uma relação de credores que junta pelo devedor que funciona como lista provisória. Mas essa relação de credores converte-se em lista definitiva se não for impugnada. Sendo impugnada, o juiz decide apenas com o recurso à prova documental. Já depois, o juiz tem, para além disso, tem que decidir sobre se o acordo é ou não de homologar. E o acordo será ou não de homologar, naturalmente, depois de verificados algumas coisas. Primeiro, ele tem que verificar se tem os credores que subscreveram o acordo prefazem as maiorias do artigo 17D, 17S, número 5. E, portanto, tem que, em função da decisão prévia das impugnações, ver a lista converteu-se em definitiva e dizer assim, bom, eu agora com estes representam esta determinada percentagem e, portanto, sim senhor, e eles, os credores que subscreveram são a maioria suficiente do 17F. Ok, passou a primeira prova. Depois tem que verificar se o acordo não viola nenhuma das disposições, ou não viola disposições imperativas, tal como vem disciplina prevista no artigo 215, ou se não prejudica os credores, de acordo com a disciplina prevista no artigo 216, ambos do Código de Insolvência. E, finalmente, tem que avaliar se, em função das pronúncias dos credores e da pronúncia do administrador judicial provisório, se o acordo é suscetível de viabilizar, assegurar a viabilização da empresa. Ora, aqui é que se põe um problema da questão da prova. E será que para a lei não define isto? Porque quando fala de prova documental só fala no primeiro segmento da decisão. Não diz exatamente se na segunda parte da decisão o juiz está limitado à prova documental ou não está. E eu acho que o legislador quer que esteja. Eu acho que quer que esteja. Mas não o diz. Agora, há coisas que são muito complicadas. Por exemplo, no artigo 216, uma das provas de esforço que se tem que fazer, ou que se pode fazer, é dizer assim, eu, credor, fico mais prejudicado com a aprovação deste plano do que ficaria com uma situação de liquidação pura e simples. Ora, eu fazer isto através de uma prova documental é muito complicado. Muito complicado. Porquê? Eu teria que ter, provavelmente, uma avaliação prévia do património vendável e
enfim, liquidável e vendável do devedor, que permite-se pagar o meu crédito. E fazer esta demonstração através de prova documental é um bocado complicado. E eu admito que isto sem uma prova pericial possa ser difícil. Mas também admito que introduzir uma prova pericial num PEV seja matar a criança, não é? Bom, pode ser que isto gere aqui alguma discussão interessante, mas eu acho que, de facto, a intenção do legislador era limitar a prova documental a ambos os segmentos da decisão. Depois, há uma fase, segue-se uma fase de adesão. Vamos admitir que o processo, houve uma homologação do acordo e dá-se a possibilidade aos credores de aderirem ao acordo. Esta fase de adesão vem do artigo 10º. E esta fase, portanto, o acordo vai vincular quem? Vai vincular os credores que o subscreveram e vai vincular os credores que estão na relação de credores que começou por ser provisória e que se tornou em lista definitiva após as impugnações. E esses estão todos abrangidos. Mesmo aqueles que não votaram, não são chamados a votar, é bom que se perceba isto, não é? Não votaram, mas podem, não têm que aderir porque esse aplicou-se-lhes. Mas, relativamente àqueles que, por exemplo, impugnaram dizendo eu sou credor, mas a impugnação foi improcedente. Ou relativamente àqueles que não estavam na lista, mas nem sequer impugnaram, e vêm ter que intervir depois, só relativamente a esses, é que faz sentido esta fase de adesão. Esta fase de adesão tem umas coisas interessantes, enfim. E eu faço notar que, em princípio, esta fase de adesão não devia existir, porque, em princípio, reparem, o devedor é obrigado a juntar, se o credor pudesse ser seletivo, como é, por exemplo, nos acordos de pagamento, nos termos do artigo 230 e tal, nas pessoas singulares ou nas pequenas empresas, em que eu posso não juntar a totalidade dos credores e dizer que rejeito a introdução de determinados credores na lista e depois não se lhes aplica. Ok, mas eu aqui não, aqui diz-se, no artigo 7º, número 1, a linha C, que eu, devedor, tenho que juntar uma lista com todos os credores. Portanto, eu só se incumprir a lei é que isto faz algum sentido. Bom, mas vamos admitir que havia ali uma discussão qualquer e eu não juntei um credor que, enfim, por qualquer motivo. E ele veio aderir. Ora, qual é o problema que aqui se pode pôr? O problema que aqui se pode pôr é que todo este processo de adesão é feito de maneira que corre completamente à revelia de todos os demais credores e o próprio tribunal. E o próprio juiz. Porquê? Não é o tribunal, porque o credor manifesta a vontade de aderir no processo, o devedor apenas é ouvido e ou aceita, e ele fica vinculado, ou não aceita e o credor fica de fora. E depois, naturalmente, exercerá os seus direitos, e depois ou é credor ou não é credor. E se for credor, não se lhe aplica, pois claro, isso não há dúvida nenhuma. Mas a questão é esta, é que isto é perfeitamente possível que um credor não apareça em momento nenhum no processo e depois venha declarar aderir ao acordo. E o devedor, eu vou dizer, enfim, em conluio com o devedor, entre neste acordo e seja pago nos termos do acordo, frustrando até, muitas vezes, a expectativa dos outros credores. Pensem, por exemplo, num determinado credor que aparece a aderir com privilégios sobre outros, por exemplo.
ou apenas e só, dado o valor que reclama, ao fim e ao cabo, os meios que a empresa vai libertar, vai ter que libertar mais meios para pagar àquele, naturalmente também em detrimento dos outros, que poderiam não estar pelos ajustes. Mas não são metidos nem achados nisto, nem o juiz. Não tem meio de se indicar. Eu acho que houve aqui qualquer coisa que não está bem, acho eu. Porquê? Porque se este credor tivesse impugnado a lista, ou se, dito de outra maneira, se este credor estivesse na lista, teria dado a possibilidade aos outros credores de impugnarem a lista, impugnarem o crédito, impugnarem a garantia, impugnarem a natureza e a qualificação. Bom, recursos, nada de muito especial, a não ser isto. O valor do processo, o valor processual é sempre os 30.001 cêntimos. Isto não tem nada de especial, porque o regime de recurso que se aplica é sempre o regime do CIR e do artigo 14, portanto isto não tem grande novidade, sendo que a novidade é a subida imediata e nos próprios autos. Isto é que é a novidade, porque muitos recursos nos termos do CIR sobem em separado. Este sobe imediatamente e nos próprios autos, quanto o efeito é devolutivo, enfim. O acordo, eu não sei em termos de horas, talvez, não sei como é que estamos. 7 menos 10. Bom, isto está previsto acabar às tantas. Bom, eu vou ver se consigo acabar às 7, tá? Estará bem? Sim, salvo minha parte. Ok, bom. Desculpa à lá que isto é muita coisa, mas enfim. Pois, mas minha parte estás à vontade. Vamos ver. Dizia eu, efeitos deste acordo. O acordo, como já fui dizendo, vincula a empresa, naturalmente, os credores subscritores, os constantes da lista de credores, mesmo aqueles que não participaram nessas negociações prévias do PEV, não tiveram nada que negociar, e vinculam todos aqueles que aderiram posteriormente via esta fase de adesão que acabamos de falar. Isto é o âmbito subjetivo. O âmbito objetivo são todos aqueles créditos que estiverem constituídos à data do despacho inicial, sem prejuízo, naturalmente, do próprio acordo prever a aplicabilidade a alguns créditos que tenham ou que venham a ser constituídos já na pendência do PEV, nos termos e para os efeitos previstos no artigo 12º, número 1, como já vimos, sobretudo para os pôr a efeitos de eventuais resoluções decorrentes de futuras insolvências. Mas o princípio é sempre este, os créditos que são aqueles que existiam, que estavam constituídos à data do despacho inicial. Efeitos processuais do acordo. Portanto, homologado um acordo, extinguem-se as ações nos termos que já se extinguiriam ao abrigo do regime do PER, sendo que aqui, mais uma vez, ficou claro que a extinção se dá com o trânsito em julgado da decisão de homologação. Ressalva sempre a possibilidade de o próprio plano prever de forma diferente e, portanto, aí aplicar-se-á o que o plano prevê. E eu queria chamar a atenção para algo que é recorrente e para o qual a professora Catarina Serra também chama a atenção nas suas lições e que, enfim, e que convém sempre terem atenção, sucede muito no PER e pode suceder no PEV, que é o seguinte: a extinção pura e simples de ações pendentes por via da homologação de um PER, mas no caso de um PEV, pode redundar em situações absolutamente estapafúrdias, que o legislador manifestamente não quis. Imagine situações de créditos litigiosos ou de créditos que estão ilíquidos e que as partes estão a discutir há anos e que se relacionam ou como sua condição, enfim,
porque é que esta ação há de determinar e há de se extinguir com a mera aprovação de um acordo. Porquê? Porque o que iria acontecer é que extingue-se a ação, o credor iria ter que voltar a pôr uma ação para percorrer o calvário todo de uma ação que é sempre uma ação judicial, para chegar ao mesmo ponto que estava quando ela foi extinta. Portanto, naturalmente que tem que ter sempre em atenção que não se deve extinguir as ações quando isso põe em causa este tipo de situações e portanto, deve as decisões de extinção das ações acautelar o efeito útil das ações pendentes, de maneira a que os direitos dos litigantes nessas ações sejam devidamente acautelados, por forma a que a decisão final dessas ações, ou à decisão final dessas ações, depois se lhe venham a aplicar as medidas aprovadas no PER ou no caso do PEV. Ou seja, se, por exemplo, admitindo que foi aprovada uma redução, por exemplo, um perdão de 50% dos créditos, naturalmente que se eu, credor, tenho uma ação e que consigo e que liquido, no final há uma sentença que liquida o meu crédito num 1 milhão, pois eu aí já vou só poder ser pago por 500 mil. E de que maneira? Exatamente de acordo com as condições aprovadas no âmbito do acordo que foi homologado. E, portanto, há jurisprudência neste sentido e acho que isto deve ser acautelado e podia ser acautelado. É claro que acautelar estas situações num diploma puramente transitório, quando depois no diploma base não está, também parece um bocadinho estapafúrdio do ponto de vista de quem jurídico, mas enfim, não ficaria mal esclarecer isso. Depois, temos a questão de outros efeitos do acordo. Temos os efeitos fiscais, que é a possibilidade de, sem mexer na questão da indisponibilidade e intangibilidade dos créditos fiscais, bem afirmada no artigo 30 da LGT, e sem nos metermos na discussão sobre se a discussão que está hoje, enfim, afastada, se os planos podiam ou não podiam mexer nas dívidas fiscais, o que se criou aqui foi a possibilidade de, relativamente às taxas de juros, aos juros, às taxas de juros aplicáveis, poderem haver um perdão total, desde que a dívida seja paga de imediato, prazo de 30 dias, até uma redução de 25%, portanto, pagamento de 75% dos juros aplicáveis para planos mais alongados, até 150 prestações. E, portanto, isto é algo de interessante porque, de alguma forma, cristalizou na lei as condições de viabilização dos planos quando estão em causa dívidas da autoridade tributária e da segurança social. Mas há uma coisa que para mim é muito mais importante do que isto. Quer dizer, é muito mais importante. Eu quero acreditar que é e vou defender que é, mas que é o seguinte. A Lei Geral Tributária prevê há muitos anos, e antes disso eu não sei se era o CPPT que previa, eu não sou fiscalista, mas nem fiscalista, nem coisa nenhuma, mas enfim, dizia isto. Quando há pagamentos relativamente a dívidas não reestruturadas, primeiro pagam-se os juros remuneratórios ou compensatórios, depois pagam-se os juros moratórios, depois pagam-se as custas, depois pagam-se os encargos e depois é que se paga o capital. O que é que acontecia à aplicação deste princípio?
E isto está hoje traduzido assim na LGT, no artigo 40, número 4. O que é que acontecia? Acontecia que fazia-se acordos com a Autoridade Tributária e a Segurança Social, andava-se a pagar durante 5, 6 anos as prestações acordadas, enfim, de uns milhares largos de euros, e ao fim de 4, 5 anos incumpria-se o acordo. Ao fim de 4 ou 5 anos, a Autoridade Tributária e a Segurança Social, com base no incumprimento do acordo, resolviam esse mesmo acordo e faziam ressuscitar a dívida inicial, é o que resulta da lei, da norma, mas depois imputavam todos os pagamentos prestacionais feitos desta maneira. Primeiro aos juros, aos compensatórios, aos moratórios, aos encargos, às custas, né? E só depois ao capital. O que é que acontecia? As pessoas, os contribuintes, tinham andado 4 ou 5 anos a pagar e olhavam para a sua dívida e diziam: eu já só devo metade. E chegavam, quando viam recalculada a sua dívida, deviam tanto ou mais do que no início. Não tinham conseguido amortizar nada. Conclusão. Isto transformava os acordos em algo o incumprimento dos acordos em algo de absolutamente catastrófico. Sendo que, quando se queria, por exemplo, propor um processo de insolvência, um PER, automaticamente a AT ou a Segurança Social resolvia o acordo e fazia ressuscitar a dívida toda e vinha outra vez aquela batelada de dívida toda. Ora, o que esta lei vem dizer, o PEV, vem dizer, atenção, que ou prevê-se uma imputação diferente nos planos prestacionais em benefício do devedor, pois primeiro paga-se o capital, só depois os juros e demais encargos. E depois diz uma coisa que agora vai ser a discussão, sendo que em caso de incumprimento, parece que a única coisa que fica sem efeito é a redução da taxa de juros e não esta imputação, porque é o que diz o artigo 13, número 5, que diz, em caso de incumprimento do acordo homologado, fica sem efeito a redução da taxa de juros de mora prevista no número 3, sendo aplicável ao regime previsto no número 1 do artigo 200 do CPPT, que não diz nada mais sobre isto. Portanto, acho eu que se fosse também para pôr em causa a imputação, ter-se-ia dito aqui. E, portanto, eu acho que o que fica a valer a imputação feita, o que fica sem efeito é a redução da taxa de juro, o que acho que é uma excelente medida. Depois há a questão dos benefícios fiscais, que são os benefícios fiscais que já são dados ao plano de insolvência, desde que o acordo envolva, portanto, benefícios fiscais em termos de IRC, de IRS, de IMT e de imposto de selo, desde que o acordo envolva 30% do passivo não subordinado e desde que haja uma declaração do ROC, se houver ROC, certificando que os tais 30% do passivo não subordinado e que a situação fica mais equilibrada. E a situação patrimonial, a situação financeira da empresa fica mais equilibrada, com uma coisa importante, é que enquanto no RER, que é de onde isto foi importado, dizia, por aumento do ativo sobre o passivo e capitais próprios ficam superiores ao capital social da empresa, aqui no PEV diz nomeadamente. Portanto, parece que isto é puro exemplificativamente, não é? É enunciativo. Ou seja, esta situação de maior equilíbrio não tem que ser obrigatoriamente por aumento do passivo sobre o passivo, do ativo sobre o passivo e que os capitais próprios ficam superiores ao capital social da empresa. Parece que não é mandatório que assim seja. Portanto, acho que houve aqui um aligeiramento em relação ao RER.
Finalmente, duas notas. Relativamente à decisão de não homologação, não se segue, tal como existe no PER, aquele processo, aquela tramitação absolutamente, enfim, estapafúrdia de audição dos credores e de parecer do administrador de insolvência, ao qual se seguirá um processo de insolvência se a empresa estiver em situação de insolvência, ou seja, não há consequência automática, nem sem ser automática, do inêxito de um PEV, portanto há um encerramento puro e simples, portanto, nem sequer aproveitamentos de listas de credores, nem coisa nenhuma, num processo de insolvência subsequente, eventual. E, finalmente, quanto ao incumprimento do plano, o número 14 do artigo 9, se o PEV for, o acordo de viabilização for incumprido, aplica-se o artigo 218, número 1, que foi aquilo que falámos há bocado, que é a notificação por parte dos credores, no sentido de darem 15 dias para o cumprimento daquilo que está em incumprimento, sob pena do acordo ficar sem efeito. E digo o acordo porque eu concordo com a interpretação extensiva deste artigo 218, que diz que se ficam sem efeito o perdão e a moratória. Eu entendo que não é só o perdão e a moratória, é as demais medidas previstas no acordo, e portanto acho que ficará tudo mais ficará sem efeito, salvo aquilo que estiver previsto da lei que não fica sem efeito, que era exatamente e desejavelmente aquela situação que eu referi, da questão da imputação dos pagamentos das prestações dos planos fiscais, referida no artigo 13º, número 5. Oxalá assim seja, e era isto que tinha para dizer. Muito obrigado. Gonçalo, Dr. Gonçalo Gama Lobo Xavier, eu queria, em nome da delegação de Guimarães, Ordem dos Advogados, e em meu nome pessoal, enquanto responsável pelo pluro da formação, agradecer esta conferência, a tua disponibilidade que sempre demonstraste em relação à delegação de Guimarães, seja anteriormente, seja no presente e no futuro, como já foi dito, e daí, efetivamente, agradeço-te em nome da delegação. Queria também agradecer ao Conselho Regional do Porto, porque torna possível as conferências que a delegação de Guimarães tem vindo a fazer. Muito obrigado e que tudo corra bem. Muito obrigado. Obrigado, Gonçalo. Obrigado. Ok, obrigado. Deus. E vou encerrar. Muito bem. Adeus, Gonçalo. Um abraço e vou encerrar.